Bom dia, minha irmã, meu irmão, que a glória de Deus invada a sua casa, o seu trabalho e aonde você estiver, amém? Eu sou a Bruna e criei esse canal para falar apenas sobre a Bíblia e o Evangelho. Irmãos, já aconteceu com você de você ter passado por algum problema, alguma situação que tenha te deixado amargurado, com medo, triste, e você estar tão mal, que até quando alguém quer te ajudar, te consolar, eles só acabam piorando a situação? Tem um versículo na Bíblia que mostra uma das pessoas que mais tinha fé e comunhão com Deus, e muito importante na história da Bíblia, mas que mesmo assim passou por um momento desses na vida, e eu quero te contar essa história. Mas antes, eu peço que essa mensagem, se ela tocar no seu coração, deixe um joinha no final do vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom e possa alcançar ainda mais pessoas. Já aproveita e se inscreve no canal, é muito fácil, é só você clicar na imagenzinha do cordeirinho aqui embaixo no canto direito, depois você clica no sininho e ativa a opção todas para receber sempre que um novo vídeo for postado, combinado? E no final, se você lembrar de alguém que esteja precisando de uma palavra de Deus, compartilha com essa pessoa, tenho certeza que você e a pessoa será abençoado por isso, amém? Irmãos, essa história que eu comentei com vocês aconteceu com Jó e está no capítulo 16. Jó era um homem muito rico, justo e ele era muito temente a Deus. Ele tinha uma família, tinha posse, saúde e era muito respeitado por todos. Aí o que aconteceu? No céu houve uma conversa entre Deus e Satanás. Por isso eu digo que Satanás existe, irmãos. Isso é bíblico. Então o inimigo disse que Jó só era fiel a Deus porque tinha tudo. Então Deus permitiu que Satanás provasse a fé de Jó, mas sem tirar sua vida. Ou seja, ele podia tirar tudo de Jó, menos a vida dele. Então Satanás tirou todos os seus bens, tirou seus camelos, bois, ovelhas, servos, tudo foi roubado ou destruído. Tirou os filhos de Jó, uma tempestade derrubou a casa onde eles estavam e todos morreram. Tirou a saúde dele, ele ficou coberto de chagas da cabeça aos pés, irmãos, sentindo dores terríveis. Vocês imaginam o que Jó estava passando? Além de perder tudo, ainda tinha que sentir muitas dores no seu corpo todo. Nossa, eu nem consigo imaginar passando por isso, irmãos. E aí ele perdeu todo o apoio humano também que ele tinha. Até a sua esposa disse para ele: amaldiçoe a Deus e morra. E ainda estavam sendo julgados pelos seus amigos. Em vez de consolá-los, seus amigos diziam que ele deveria ter pecado e que merecia aquilo sim. Então, resumindo, Jó estava arrasado porque perdeu a família, a riqueza, a saúde e o apoio de todos. E nesse capítulo 16, que é o versículo que nós vamos falar hoje, o que mais pesa sobre ele não é sobre a dor física que ele está sentindo, mas o sentimento de solidão, injustiça e incompreensão dos amigos. E essa é a palavra que Deus me deu hoje para falar para vocês. Diante dessa situação toda que Jó estava passando, seus amigos, em vez de serem um alívio, foram um fardo para ele. Eles acreditavam que Jó tinha pecado sim, que tinha feito algo de muito grave a Deus. Então por isso Jó lhes disse assim: consoladores molestos sois todos vós. Em hebraico, essa palavra molestos também pode ser traduzida como peso, ou seja, em vez de aliviar a dor, eles se tornaram um peso a mais sobre ele. E aí, para pensar em quantas pessoas que estão sofrendo ouvem essas frases como: isso é falta de fé, você deve ter feito algo de muito errado, ou até mesmo é castigo de Deus. Nós mesmos já devemos ter escutado alguma dessas frases, não é verdade? Palavras assim não curam, só machucam ainda mais. E a verdade é que muitas vezes a melhor forma de consolar alguém não são essas palavras, mas um silêncio, um abraço, ou simplesmente estar do lado da pessoa, né? Do lado da vida da pessoa. E ainda nesse desabafo de Jó, ele chega a descrever Deus como se fosse um inimigo dele. Ele se sente despedaçado, ferido. Ali Jó foi sincero em abrir seu coração. Ele não fingiu que estava bem, ele não tentou disfarçar. Ele expôs mesmo a sua dor diante de Deus sem medo, falou tudo o que estava sentindo. Isso nos ensina que Deus não se ofende com a nossa sinceridade. Ele prefere um coração verdadeiro, cheio de lágrimas e perguntas, do que um silêncio forçado que não mostra o que realmente estamos sentindo. Quantas vezes nós também já nos sentimos sem entender a razão de uma perda, talvez de um ente querido, uma porta de trabalho que se fechou, uma doença, de uma injustiça. Assim como Jó, nós podemos abrir o nosso coração e dizer a Deus exatamente o que nós estamos sentindo, conversar com Ele, porque Ele é o nosso Pai e nos conhece por inteiro, Ele nos conhece da cabeça aos pés, irmãos. E no meio dessa dor, Ele ainda diz: eis que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Jó desejava um intercessor, alguém que pudesse estar entre ele e Deus, alguém que o defendesse, como se fosse o advogado dele, para mostrar que ele não merecia estar passando por tudo aquilo, porque ele tinha sido fiel a Deus a sua vida toda.
Então aqui já é exatamente isso que Jesus é para nós. E naquela época Jó não tinha Cristo Jesus ainda. E hoje Jesus é o nosso mediador, o que Jó tanto ansiava. O advogado fiel que intercede por nós diante do Pai. E pra gente finalizar aqui a história de Jó, veja o que aconteceu com ele depois de ter a fé provada. Jó orou pelos seus amigos. Aqui também nós aprendemos, irmãos, que devemos orar pelos nossos amigos. Porque só depois que Jó orou por eles, que Deus restaurou tudo de Jó. E ainda ele fez mais, ele restaurou e deu tudo em dobro para ele. Olha só, e a Bíblia diz assim: e o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então, para vocês verem como é muito importante a gente orar pelos nossos amigos também, tá bom? Então Deus devolveu a ele uma família, Jó teve novamente filhos e filhas, as suas filhas foram conhecidas como as mais lindas e belas da terra, o dobro dos seus bens materiais, e deu uma vida longa e feliz a Jó, e esse foi o final que Deus deu a ele. E então essa passagem nos mostra e nos ensina 3 coisas. A primeira é que as nossas palavras têm poder, tanto para o bem como para o mal. Então tomem cuidado, irmãos, quando alguém está sofrendo, nós devemos ser consolo e não peso para essa pessoa, tá certo? Segundo, Deus deseja a nossa sinceridade. Nós não precisamos mascarar a nossa dor diante dele. Podemos abrir o nosso coração em oração como Jó fez. Então, seja sincero com Deus, apresente seus problemas para ele. Fale o que você está passando, chore, faça perguntas a ele e se abra mesmo. E o terceiro, hoje nós temos o que Jó tanto desejou naquela época, um mediador perfeito. Deus mandou Jesus Cristo para ele ser o nosso advogado intercessor, que nunca nos abandona. Está sempre pronto para nos ajudar, para nos defender diante do nosso Pai. Então vamos usar e abusar desse advogado maravilhoso que Deus nos enviou, amém? E mesmo no meio da escuridão e de tantos problemas, Jó apontou para uma esperança ainda maior. Que essa mensagem nos inspire a sermos pessoas que consolam com amor, que oram com sinceridade, que confiam em Cristo, nosso verdadeiro mediador. Porque assim como Jó, nós podemos não entender tudo o que acontece, mas nós podemos confiar que não estamos sozinhos. Há alguém no céu que advoga a nossa causa todos os dias, e esse alguém é Jesus Cristo. Eu espero que essa palavra possa ter te ajudado, ter feito você pensar de uma outra forma, de um outro ângulo, quando a gente está triste e acha que não podemos desabafar com Deus. Ou às vezes você se sente pressionado em consolar alguém, mas a verdade é que é só dar um abraço e ficar ali do lado da pessoa. E por fim, que a gente use e abuse, como eu falei, do nosso advogado fiel, Jesus Cristo. Amém? Se você gostou dessa palavra, dê o seu joinha, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com alguém que você será abençoado, tá bom? Você compartilhando, o evangelho vai cada dia e cada vez mais longe, tá bom? E aproveitando aqui, se você quiser que eu ore por alguém, deixa o nome dessa pessoa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos orar, se você puder, feche os seus olhos. Oh, meu Deus e meu Pai maravilhoso, essa palavra nos serviu para que nós não sejamos um peso na vida de alguém, mas que sejamos um incentivo e um apoio no meio de uma tristeza. Pai, eu oro para que nossos irmãos orem ao Senhor com toda a sinceridade do mundo, para que eles chorem, conversem, se derramem ao Senhor, que eles possam ver o Senhor como um pai, como um amigo. Senhor, eu quero usar o nosso Jesus como nosso advogado todos os dias da nossa vida, que todas as vezes que nós tenhamos um problema, recorremos ao nosso advogado santo e maravilhoso Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, pelo nosso dia de hoje. Obrigada pelo pão de cada dia e pela provisão que o Senhor nos dá todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Obrigada, meus irmãos, por vocês ficarem comigo até agora. Amanhã nós teremos uma nova palavra nesse mesmo horário. Que vocês tenham um dia abençoado por Deus. Fiquem com Deus. Amém e amém.